Fala pessoal, aqui quem fala é o Davi. Como prometido, hoje eu trouxe a continuação do Rei da Tribo Primitiva. Essa é a parte 14 da história do romancista que morre ao cair de um penhasco e reencarna em um mundo em Sekai. Dentro de uma tribo primitiva, logo ao acordar, ele se torna herdeiro do feiticeiro, e após a morte do líder, assume a coroa e o destino da tribo. Com um talento fora da curva, um sistema de assistência diária e seus conhecimentos modernos, ele tira a tribo da miséria, conquista duas garotas meio fera e transforma aquela sociedade primitiva em um reino poderoso, pronto para dominar o mundo. Galera, se você quer ver a parte anterior, o card do Rei da Tribo já tá aparecendo aí na tela, então fica ligado. Se curtir o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e comentar bastante para fortalecer o engajamento. E olha só, se esse vídeo bater 2000 likes, eu trago rapidinho a parte 15 dessa obra insana. Então, sem perder mais tempo, bora pro recap. Enquanto isso, na floresta, o sogrão liderava Eia, Daguá, e também a gata encapuzada. Carregando troncos ocos em alta velocidade, eles comentavam, em voz baixa, que o chefe parecia ainda mais forte, com reflexos mais rápidos, próximo de se tornar um guerreiro totêmico de grau médio. Com isso, poderiam caçar feras ferozes de sangue puro, e finalmente, se vingar da tribo da Serpente Negra. Ao chegarem ao pequeno lago, conectaram rapidamente os troncos ocos restantes. O sogrão fez a ligação final com o reservatório, e a água começou a fluir. Sem perder tempo, os quatro correram de volta, inspecionando o encanamento improvisado enquanto avançavam pela floresta. O céu já começava a escurecer, e todos comentavam animados sobre finalmente poderem tomar banho. Mesmo sabendo que a água talvez não fosse suficiente para todos, ninguém conseguia esconder a empolgação. Menos de 10 minutos depois, eles avistaram a tribo. Daguá parou abruptamente, chocado, perguntando se aquela realmente era a tribo deles. O sogrão também ficou surpreso ao ver vários edifícios surgidos no centro. Eia não teve dúvidas. Aquilo só podia ser obra do xamã. Apenas ele seria capaz de transformar a tribo daquele jeito em um único dia. Sem pensar duas vezes, os quatro decidiram voltar rapidamente para ver tudo com os próprios olhos. Yanhua foi a primeira a perceber. Com a voz baixa, avisou que seu pai e os outros haviam voltado. O prota se virou na mesma hora e viu várias figuras correndo na direção da floresta. Ao erguer os olhos para o céu, percebeu que o sol já estava bem a oeste. Pelo cálculo dele, restava menos de meia hora antes do pôr do sol. De longe, a voz animada de Eia ecoou, anunciando que haviam retornado. Pouco depois, os quatro chegaram até o prota e começaram a observar com curiosidade os novos prédios da tribo. A sala de aula recém-construída, os banheiros e as outras estruturas. Sem perder tempo, o prota perguntou se o gasoduto já havia sido conectado. O sogrão conteve a surpresa e respondeu rapidamente que sim, faltando apenas a água chegar. Subai mandou todos irem conferir. Ao se aproximarem do reservatório, Eia ficou surpreso ao ver a piscina escavada ali. Yanhua explicou que King Mu e Shito tinham feito o trabalho. Pela primeira vez, Eia elogiou os dois, arrancando risadas sem graça dos aprendizes, que não estavam acostumados com reconhecimento. Com expressão séria, Subai deixou as regras bem claras. O reservatório precisava ser mantido limpo, ninguém poderia jogar nada ali. Para beber, apenas a água do encanamento. Para banho, a água do reservatório. Todos responderam em uníssono, confirmando que entenderam. O sogrão garantiu que colocaria alguém para vigiar a fonte de água. Aproveitando a presença dos líderes, o prota explicou a função de cada prédio. O banheiro masculino era o que tinha um poste de madeira na porta, o feminino, 2 postes. Nada de confundir, a tribo caiu na gargalhada, principalmente os homens, enquanto as mulheres ficaram visivelmente constrangidas. Mas o clima mudou quando Subai continuou, explicando as áreas de banho. Um prédio sem pele de animal era para os homens, o que tinha pele amarrada do lado de fora era para as mulheres. Em tom firme, ele deixou o aviso final. Quem fosse pego espiando durante o banho seria severamente punido. A tribo inteira entendeu o recado. Muitos homens engoliram seco. Os sorrisos desapareceram e todos assentiram seriamente. Yanjiao reforçou a ordem, exigindo autocontrole. E mais uma vez todos responderam juntos. Foi então que o som de água corrente quebrou a tensão. A água finalmente havia chegado. Ele gritou animado. E todos se viraram para ver a água fluindo pelo encanamento de madeira até o reservatório. Não era um jorro forte, mas a visão foi suficiente para arrancar sorrisos, suspiros de alívio e palavras de admiração ao xamã. Depois de um dia inteiro de trabalho pesado, aquele momento fez tudo valer a pena.
O prota pediu para o sogrão organizar filas e evitar brigas pela água. Logo em seguida, Eia levou os 2 aprendizes para ajudar a manter a ordem. Depois, o prota seguiu para a sala de aula recém-construída, acompanhado pelo sogrão e outros membros curiosos. Diante do enorme prédio, o sogrão não se conteve e perguntou para que servia, antes mesmo de Subai responder. Maimang explicou animado que aquele seria um lugar para as crianças aprenderem a ler. A resposta deixou o sogrão em choque. Ele encarou Subai e perguntou diretamente se o xamã sabia ler e escrever. O prota confirmou com tranquilidade, dizendo que no futuro todos na tribo também aprenderiam. Para ele, ensinar a escrita era fundamental. Assim, novos membros poderiam ser assimilados não só pela força, mas pela cultura e pelo espírito da tribo do Dragão de Chamas. Quanto à população, o prota não estava preocupado. Com o linho como produto de troca, crescer rapidamente seria apenas questão de tempo. O mais importante era conquistar corações. O sogrão se empolgou com a ideia de a tribo ter sua própria escrita. O prota então estabeleceu as regras. Todas as crianças com menos de 14 anos deveriam frequentar a sala de aula. Os adultos poderiam ir se quisessem. 1 hora por dia seria suficiente para aprender. Em vez de correrem pela tribo e causarem confusão, as crianças estariam aprendendo algo útil. O sogrão concordou e comentou que ficaria de olho naqueles pequenos ladrões de ovos, arrancando um leve clima de humor da situação. Por fim, o prota foi direto ao ponto e disse que no dia seguinte, todos deveriam focar na busca por plantas para produzir linho. Restavam apenas 6 dias. Todo o plano da tribo dependia disso. Sem ferramentas e recursos, o mercado do servo pintado era a melhor chance de avançar. O sogrão confirmou com seriedade. Com o pôr do sol, a tribo foi tomada pelo brilho das fogueiras, pelas risadas e pelo cheiro de carne assada. Dentro da tenda principal, a garota raposa acendia o fogo quando Yanhua chegou trazendo carne seca para o xamã. O prota mandou entrar enquanto terminava de montar um filtro de água. Por enquanto, aquilo ficaria apenas ali. Quando a tribo tivesse comida e água em abundância, ele pensaria em espalhar a ideia. Yanhua entrou carregando um enorme pedaço de carne seca, chamando a atenção da garota raposa. A pedido de Subai, toda a carne seria assada. Enquanto ele finalizava o filtro, percebeu a garota raposa lutando para cortar a carne com uma faca de pedra. Foi então que se lembrou da faca de frutas recebida no pacote de assistência. Ele a pegou e entregou para ela usar. A garota ficou surpresa, achando um desperdício usar algo tão delicado para cortar carne, mas Subai garantiu que era exatamente para isso. Yanhua ficou fascinada com a faca. A lâmina refletia como um espelho, deixando as duas impressionadas. Para Subai, no entanto, aquilo não passava de uma faca comum. Ainda assim, sabia que em uma sociedade primitiva, aquele objeto era valioso demais para ser exibido. As duas começaram a cortar a carne com facilidade, maravilhadas com quão afiada a faca era. Yanhua comparou até com a arma do próprio pai. O prota apenas sorriu, observando perto da lareira. Ele chegou a considerar trocar a faca por recursos, mas desistiu. A tribo ainda não tinha força suficiente para proteger algo assim. O conhecimento do linho era muito mais seguro. Yanhua alertou a garota raposa para nunca tirar a faca da tenda. Ela prometeu obedecer. O clima ficou silencioso por um momento, quebrado apenas pelo cheiro da carne assada e pelo som de mastigação. Foi então que um grito veio de fora. O sogrão apareceu na entrada da tenda, nervoso e animado ao mesmo tempo. Subai pensou no pior, mas o sogrão logo explicou que Kang Shi, o general leão, havia voltado e encontrado a planta necessária para fazer linho. O rosto do prota se iluminou. Ele pediu para ver imediatamente. O sogrão se afastou, revelando o general leão segurando um feixe de plantas nos braços. O prota mandou os dois entrarem. Kang Shi entrou na tenda e colocou no chão um feixe de plantas que carregava, lançando um olhar curioso para a garota raposa. Sem entender por que sua sobrinha estava ali junto do xamã, o prota se agachou, puxou uma das plantas e a analisou com atenção. O caule era reto, com várias folhas ramificadas, claramente uma planta desconhecida. Ele ergueu a cabeça e perguntou se alguém reconhecia aquilo. Todos balançaram a cabeça em negação. Voltando-se para o general leão, ele foi direto ao ponto. Kang Shi não deveria estar caçando. Como acabou encontrando aquela planta? O general leão coçou o rosto, visivelmente nervoso, e explicou que, ao entrarem na floresta, decidiram procurar plantas para fazer linho, encontrando aquilo apenas naquela manhã, sabendo que a tribo precisava desesperadamente de matéria-prima. Ele simplesmente não conseguiu focar na caça. O prota estreitou os olhos. Com a voz calma demais para ser reconfortante, perguntou se ele havia esquecido sua missão.
O silêncio que se seguiu deixou o General Leão ainda mais nervoso. Ele tentou se explicar, mas não encontrou uma desculpa convincente. A satisfação de ter encontrado a planta desapareceu na hora. O Prota então deixou claro que aquilo só passaria daquela vez, não haveria próxima. As regras da tribo não podiam ser quebradas. Se começassem a ignorar ordens agora, o futuro inteiro da tribo estaria em risco. O General Leão abaixou a cabeça e respondeu que havia entendido. Por algum motivo, aquela voz calma do xamã era mais assustadora do que qualquer grito. O sogrão rapidamente mudou de assunto, pedindo para o xamã verificar se a planta podia mesmo ser usada para fazer linho. Ele ainda lançou um olhar irritado para Kangxi, claramente insatisfeito com a atitude dele, ignorando a tensão. O rei da tribo pegou a ponta de um caule e o rasgou com força. O talo se partiu facilmente, revelando fibras longas e lisas. Ele repetiu o processo algumas vezes, e com um leve sorriso, confirmou que aquela planta era excelente para fazer linho, melhor até do que as que ele lembrava. O sogrão se animou na hora, enquanto o General Leão soltava um suspiro de alívio. Pelo menos o mérito tinha vindo, mas o Prota não deixou o clima relaxar. Disse que ainda faltava um teste, dobrou o caule, torceu até formar algo parecido com uma corda, e explicou que precisava verificar se a planta era tóxica. Em seguida, pingou o suco verde no próprio braço. Todos congelaram. O General Leão se apressou, dizendo que ele poderia testar no lugar do xamã. O sogrão concordou imediatamente, empurrando a responsabilidade para ele. O General Leão ficou em choque, olhando para os dois completamente perdido. O Prota apenas balançou a cabeça e disse que logo saberiam o resultado. Enquanto isso, todos observavam o braço dele com tensão. O sogrão chegou até a segurar a faca de pedra na cintura, pronto para agir caso algo desse errado. 15 minutos depois, nada aconteceu. O rei riu levemente e confirmou que a planta não era tóxica. O sogrão perguntou imediatamente como ela deveria ser usada. O Prota explicou de forma simples: rasgar os caules em tiras finas, do mesmo comprimento, secar ao sol e depois tecer. Enquanto falava, demonstrava o processo. Os dois ficaram surpresos com a simplicidade. O Prota apenas sorriu, dizendo que a parte difícil ainda viria. O sogrão se preparou para sair correndo e mobilizar a tribo, mas Subai o chamou de volta. Ele precisava saber se a planta era abundante. Se fosse rara, tudo seria inútil. O General Leão respondeu rápido, dizendo que havia bastante na floresta. O sogrão confirmou que eles tinham trazido muito. Satisfeito, o Prota decidiu batizar a planta de Home. O nome foi aceito sem questionamentos. Logo depois, o sogrão e o General Leão saíram correndo da tenda, e passaram a orientar pessoalmente todos a desfiarem o Home, algo crucial para o futuro da tribo do Dragão de Chamas. Afinal, com o linho eles poderiam trocar por muita carne seca, e com comida suficiente, treinar seus corpos para ficarem ainda mais fortes. O sogrão caminhava pela tribo gritando para que todos tivessem cuidado ao rasgar, pois aquilo decidiria se todos comeriam bem. Recebendo respostas em uníssono. Enquanto isso, o General Leão sugeriu em voz baixa manter o Home em segredo para evitar espionagem, propondo desfiar no local, e só depois transportar. O sogrão concordou e decidiu discutir isso com o xamã. Então Kangxi, curioso, perguntou por que sua sobrinha estava na tenda do xamã, algo impensável para aquela garota tímida, o que deixou o sogrão imediatamente irritado, revelando que ela havia se tornado a sacerdotisa do xamã. Deixando Kangxi chocado, perguntando se o chefe não queria que Yanhua assumisse o posto, o que só piorou o humor do sogrão, que passou a suspeitar que o General Leão tivesse incentivado a garota raposa, enquanto ele se defendia dizendo que jamais forçaria alguém a fazer algo que não quisesse. Nesse momento, Maemang ouviu tudo e percebeu que o verdadeiro culpado era ele mesmo, saindo discretamente para evitar uma surra. Enquanto o General Leão sugeria que talvez Yanhua tivesse pedido para sua sobrinha assumir o papel, já que a filha do chefe sempre quis ser uma guerreira totêmica, o que fez o sogrão começar a achar a hipótese plausível. Ao ver Yanhua caminhando perto da tenda principal, ele a chamou, mas ela percebeu o perigo, fingiu não ouvir e saiu correndo para dentro da tenda do xamã, deixando o pai completamente travado de raiva. O General Leão ainda comentou calmamente que ela havia fingido não vê-lo, fazendo uma veia saltar na testa dele, que imediatamente decidiu treinar com o General Leão, arrastando-o para o centro da tribo, descontando nele toda a frustração que não podia jogar na própria filha, enquanto o General Leão protestava em vão, levando golpes e implorando para não acertarem o rosto. Ao longe, Maemang assistia tudo com satisfação, até ser traído pelo próprio filho, que revelou que foi o pai quem mandou a garota raposa procurar o xamã. Fazendo Maemang tapar sua boca desesperadamente, suando frio, decidiu ali mesmo que precisava educar melhor o filho, antes que acabasse apanhando também.
Dentro da tenda, o Prota olhou para a garota raposa com um olhar confuso. Na frente dele, Yanhua estava com o bumbum empinado. Pouco antes ela havia entrado correndo na tenda. Agora estava espiando pela fresta da porta. E até estava dando algumas risadinhas. Envergonhada, a garota raposa cobriu o rosto enquanto cutucava sua amiga, que sem nem virar a cabeça, chamou a garota raposa para ver seu pai batendo no tio. A raposa ficou ainda mais constrangida, achando absurdo a amiga fazer aquela pose na frente do xamã. Mas Yanhua só pediu para esperar, dizendo que a melhor parte ainda estava por vir. O Prota apenas balançou a cabeça com um sorriso e mandou ignorar. Ao ouvir a confusão do lado de fora, ele deduziu que o sogrão estava ensinando as crianças da tribo com sua postura heróica de guerreiro totêmico. Em seguida, a garota raposa perguntou timidamente se ele queria tomar um banho. Ele concordou, lembrando que a área de banho nova ainda não havia sido usada. Então ela pegou uma roupa de pele de animal que havia feito na noite anterior e entregou a ele com vergonha. Ele agradeceu, dizendo que precisava mesmo de roupas. E quando ela perguntou se devia fazer outra, ele respondeu que poderiam usar linho da próxima vez, o que deixou a garota animada. Enquanto isso, Yanhua segurava a barriga de tanto rir. Satisfeita, ela parou de espiar pela fresta da porta. Ao se virar, encontrou os dois olhando para ela sem qualquer expressão, o que a deixou confusa. Curiosa, perguntou o que havia de errado. O Prota apenas sorriu com os olhos, deu de ombros e disse que não era nada. Em seguida, passou por Yanhua, levantou a aba da porta e saiu da tenda, como se nada tivesse acontecido. Assim que ele saiu, Yanhua virou a cabeça e cochichou para a amiga, perguntando o que havia de errado com o xamã. Com o rosto levemente vermelho, a garota raposa explicou que Yanhua estava empinando a bunda e rebolando sem perceber. No mesmo instante, Yanhua se chocou, sentindo o rosto ficar vermelho de vergonha ao perceber que tinha feito algo tão embaraçoso na frente do xamã. Desanimada, reclamou que sua amiga não havia avisado. A garota raposa respondeu que tentou cutucá-la 2 vezes, mas Yanhua não reagiu, o que só rendeu mais uma reclamação fraca sobre como um simples tapinha teria resolvido tudo. Sem saber mais o que dizer, a garota raposa mudou de assunto e perguntou se Yanhua não iria se arrumar, lembrando que ela não pretendia dormir ali naquela noite. Ao ouvir isso, Yanhua se lembrou da expressão zangada do pai, e decidiu que realmente ficaria ali naquela noite. Ela então espiou pela fresta da tenda e viu seu pai conversando com seu tio e o xamã. Aproveitando a oportunidade, ela saiu na ponta dos pés em direção à própria tenda para buscar suas roupas de pele de animal, tomando cuidado para não ser vista, mas não deu muito certo. O Prota notou de canto de olho, ela agindo como uma ladra. Interrompendo seus pensamentos, o sogrão perguntou sobre buscar mais Home. Ele observou os rostos inchados dos dois, e conteve o riso quando viu a enorme pilha de Home trazida pelos guerreiros totêmicos, e disse que aquilo era suficiente por 3 dias. Em seguida, foi tomar banho, encontrando a área vazia e completamente escura. Quando estava prestes a buscar água, Mai Mao apareceu com um balde, dizendo que o pai havia mandado, com o canto da boca inchado. O Prota fingiu não perceber a verdade, entrou para tomar banho, reclamando da água gelada e da falta de sabão. Depois de se lavar como pôde, vestiu a roupa nova e se sentiu muito melhor. Ao passar pela área aberta, viu todos concentrados em rasgar o Home ao redor do fogo. Voltou para a tenda em silêncio. Encontrou a garota raposa limpando a faca de frutas sem notar sua presença. Então, separou suas coisas, pronto para começar a aprender a técnica xamânica em preparação para o mercado do servo pintado, que aconteceria dali a 6 dias. Galera, se vocês querem saber como vai se desenrolar essa história épica do rei da tribo primitiva, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa aventura eletrizante. Muito obrigado de coração pelo apoio de sempre, e a gente se vê no próximo vídeo.